Então, nós estaremos vendo hoje o módulo do PCP. O módulo do PCP é onde você vai fazer o controle da produção. A geração das ordens de produção, elas podem ser realizadas diretamente pelo módulo do PCP ou a partir da própria venda. É possível selecionar o produto e estar gerando a produção. Vou gerar uma ordem de produção diretamente aqui pelo módulo do PCP. Aqui eu vou estar identificando a empresa, em qual depósito esse produto que vai ser produzido estará dando entrada. O código do pedido seria preenchido automaticamente, caso essa ordem de produção tivesse sido gerada por um pedido. Aqui eu vou identificar o produto que eu quero produzir, né? Eu posso estar localizando esse produto pelo nome, pelo código. Aqui a quantidade na minha meta que eu desejo produzir desse item. Adiciono aqui, posso adicionar mais de um produto também. É possível eu fazer o controle de lote e validade desse produto que está sendo produzido também. Basta informar o lote que está sendo produzido que ao finalizar a produção, entrará em estoque essa quantidade de produto nesse determinado lote. Aqui eu defino também os responsáveis pela essa produção, qual vai ser o responsável por iniciar essa produção, podendo ser o mesmo responsável por todas essas funções ou usuários diferentes. Aqui eu tenho as previsões, eu posso definir uma data de previsão de início e término da produção e depois automaticamente será preenchido as datas de término e início que realmente foram feitas a produção. Aqui seria a validade, aqui eu tenho alguns campos de observação, caso eu queira acrescentar alguma informação também. Esse produto que eu estou produzindo, eu posso ter realizado a composição dele diretamente lá no cadastro, então já defini a ficha técnica desse item que vai ser produzido, como é o caso desse exemplo. Então lá dentro do cadastro desse produto, eu já defini quais são as matérias-primas, os insumos que eu vou utilizar para a produção desse item, bem como a quantidade. Mas caso necessário, eu posso estar alterando a quantidade, alterando os produtos, retirando ou adicionando novos itens aqui nessa composição. Os produtos que fazem parte da composição também podem ser controlados por lote. Aqui eu escolheria então qual lote desse item vai ser utilizado para essa produção. Nessa aba de histórico eu posso estar selecionando setores e status. Esses setores e status eu tenho o pré-cadastro aqui no menu do PCP, setores e status do PCP. Podem ser utilizados para você separar, por exemplo, as etapas que você vai ter no controle da sua produção. Essa produção está no início, já está na parte de montagem, de corte, de perfuração. Então, esses status vai depender do pré-cadastro que você fizer, de acordo com a necessidade de vocês. Após salvar aqui a ordem de produção, em mais ações eu tenho a opção de iniciar essa produção. Iniciando essa produção, eu tenho a opção também de configurar para que a baixa dessa composição aqui, ela ocorra quando eu inicio a ordem de produção. Então, eu iniciando a ordem de produção já daria baixa nessa quantidade, né, de consumo. Ou então eu posso configurar para que a baixa só ocorra ao finalizar a produção. E então, baixaria o estoque da matéria-prima, dos insumos, e já entraria em estoque o produto final. Então, eu iniciando aqui a produção, eu também já tenho a tela, né, onde eu posso estar informando a quantidade realmente produzida desse item. Ou se eu tiver algum descarte, já informar o lote também. Tenho também a aba de checklist de qualidade. Esse checklist de qualidade eu posso também estar realizando dentro do cadastro do produto, onde eu posso definir quais etapas precisam ser avaliadas, né, antes de finalizar essa produção do item. Por exemplo, aqui, verificar a textura, verificar o pH desse produto. Eu boto aqui como validado ou não alguma observação. A aba de histórico seria então para mim adicionando os status, conforme eu falei anteriormente. Tem a opção também de anexar algum arquivo, fazer o upload de algum arquivo aqui no sistema, fica salvo nessa ordem de produção. Após informar da quantidade produzida e o descarte, em mais ações eu tenho a opção de finalizar a avaliação de qualidade, imprimir a ordem de produção e imprimir essa avaliação de qualidade também. Ou até mesmo de cancelar essa ordem de produção. Finalizando a avaliação de qualidade,
o sistema já permite que eu finalize a ordem de produção para que realmente entre em estoque essa quantidade produzida do produto e baixe o estoque desse produto, desses insumos. O sistema conta aqui com a aba de situação. Essas situações são alteradas automaticamente conforme o processo que você vai fazendo. Então, quando você inicia a produção, fica como iniciado. Após avaliado, fica aqui como avaliado. Agora, quando finalizar, automaticamente já vai alterar a situação também. Então, caso você precise de mais etapas, mais situações, recomenda-se utilizar essa aba de histórico. Então, finalizando aqui a ordem de produção, entrou efetivamente o meu produto em estoque e baixou o estoque da minha matéria-prima dos meus insumos. Eu posso estar visualizando todas as ordens de produção geradas aqui pelo menu PCP Ordens de Produção. Nesse momento eu posso estar visualizando a situação, que são, como eu disse, alterados automaticamente conforme o fluxo, e também os status e o setor em que se encontra essa produção conforme eu for adicionando na aba de histórico. Aqui na aba de busca eu posso filtrar por uma situação específica, por um status, pelo produto que está sendo produzido e também pelas datas, Tanto data de previsão e término, de início e término, como a data que realmente foi iniciada e finalizada essa produção. Então aqui eu tenho a visualização da ordem de produção e expandindo aqui de qual produto está sendo produzido. Após isso, então, eu tenho também aqui na aba de relatórios, alguns relatórios específicos do módulo do PCP. Então, selecionando aqui, eu consigo ver as ordens de produção emitidas, de uso de materiais, então eu tenho diversos relatórios, todos eles permitindo que eu possa estar fazendo a exportação para Excel, e a maioria também já disponibiliza em PDF. Então, por exemplo, nas ordens de produção emitidas, eu posso estar abrindo aqui, e tudo vai depender do filtro que eu utilizo nesse relatório. Cada relatório tem seus filtros específicos, então eu posso aplicar aqui. Eu quero ver todas as ordens de produção deste mês, que foram iniciadas esse mês. Eu consigo visualizar essa informação aqui e tendo em mais ações a opção de calcular os totais e baixar em Excel e PDF esse relatório. Então, assim como os demais módulos, a gente tem a parte do relatório específica do PCP também.